Eu estava falando que o acidente nuclear de Chernobyl ocorreu em 1986, 86. Na época ainda existia a União Soviética, que a União Soviética só acabou em 91. E a Ucrânia, que é esse paísinho aqui, ó, Ucrânia, foi lá que ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl, fazia parte da União Soviética. Na época, a União Soviética quis esconder o acidente, não queria revelar para o mundo, né, o que tinha ocorrido, a gravidade do que tinha acontecido, enfim. E aí, sendo que formou uma nuvem muito espessa de radioatividade, essa nuvem chegou até, dizem que chegou até na América, essa nuvem de radioatividade, enfim, chegou por toda a Europa, passou por toda a Europa. Salvo engano, foi a Suécia que primeiro detectou a radioatividade, começaram a questionar a União Soviética, eles dizendo que não tinha acontecido nada, não sei o quê. Aí não evacuaram a área logo, muita gente morreu, muita gente teve câncer em decorrência disso, muita gente morreu, não sabe nem estimar a quantidade de pessoas que morreram exatamente porque eles tentaram, de certa forma, no início, não é mentir, mas omitir as informações para as pessoas, né? Isso gerou muita polêmica. Peraí, Eduardo está entrando agora. E aí, a partir desse acidente nuclear, na verdade, antes desse acidente nuclear, em 1970, a energia nuclear começou a bombar na Europa, né? Em 1970. Mas quando ocorreu esse acidente nuclear, aí outros países começaram, da Europa, né? Começaram a limitar a sua produtividade em relação à energia nuclear. Começaram a utilizar menos ou até nem utilizar mais. Porque a energia nuclear ela começou a ser utilizada na Europa como uma medida política, tipo, foi uma opção política dos países que começaram a utilizar. Por quê? Porque como o petróleo era mais caro, essa dependência do petróleo se tornava mais cara, e eles tentavam substituir essa fonte de energia, o petróleo, por outra, e aí começaram a utilizar a energia nuclear. Isso na década de 70, né? Mas aí, quando ocorreu, em 1986, esse acidente nuclear na Ucrânia, em Chernobyl, alguns países começaram a rever a política energética deles, começaram a utilizar outras fontes de energia, né? Tentar depender menos da energia nuclear. É por isso que tem aqui, ó. O uso da energia nuclear foi mais uma opção política do que tecnológica, na verdade. Por causa do preço do petróleo, que era mais caro, e, de certa forma, a energia nuclear é energia limpa. Então, opa, peraí, vamos utilizar isso aqui. Então, começou a bombar na Europa na década de 70. Até acontecer, em 1986, o acidente nuclear de Chernobyl. Que aí isso causou espanto para alguns países, começaram a diminuir, até a não utilizar mais, mas em outros a produtividade se manteve praticamente a mesma e até cresceu, como por exemplo nesses aqui, ó, principalmente a França, que utiliza muita fonte de energia nuclear, embora grande parte do país não queira. E depois do desastre de Fukushima em 2011, isso é que, de certa forma, meio que colaborou ainda mais para alguns países pararem de produzir energia elétrica através da fissão do urânio, que é a energia atômica, né? A energia atômica ou nuclear. Como, por exemplo, ó, alguns países decidiram reduzir a geração de energia atômica até desativar suas usinas que existiam, como foi feito na Alemanha. Atualmente, porém, essa tendência está enfraquecendo porque alguns países vêm aumentando a produção de energia através da energia do urânio, né? Em usinas nucleares. Como, por exemplo, o livro cita o caso aqui da Polônia. No caso da Polônia, eles dizem que é porque para tentar reduzir os gases de efeito estufa, é por isso que eles estão utilizando mais a fonte de energia nuclear. Mas, porque ela é limpa, né? Mas a gente sabe que a energia nuclear é uma energia muito perigosa, né? Um acidente nuclear é um acidente muito perigoso. Até a questão do lixo nuclear também, o que fazer com o lixo nuclear, como tratar, onde colocar ele, onde depositar, também é uma questão que suscita muitas discussões no mundo em relação a isso. Aqui tem uma tabelinha, ó, Europa, produção de energia nuclear em países selecionados, 2015. A França, realmente, ó, não tinha analisado, visto essa daqui não, essa é 2015, está desatualizada. Não vi atualmente, né? A França é o país que mais produzia energia elétrica através da fonte nuclear. Ó, reatores em operação, quantos reatores eles possuem. Cada reator desse é meio que blindado, mas se ocorrer alguma explosão, game over, já era. É muito perigoso. Eslováquia, Hungria, Bélgica, Suécia, Finlândia, República Tcheca, Bulgária, Reino Unido e Alemanha. São os países que mais utilizam. Mas olha a porcentagem, né? E tem a questão da Alemanha que ela vem tentando desativar suas usinas para tentar usar outras fontes de energia, por ser muito perigosa essa fonte de energia.
Então, na década de 70, na Europa, bombou essa fonte de energia nuclear, mas aí, com o acidente de Chernobyl, passaram a utilizar menos alguns países. E em 2011, outro alerta, né, que fez com que eles também começassem a utilizar menos. Alguns países específicos, não, por exemplo, o caso da França, da Eslováquia e da Hungria, né, que passam a utilizar muito hoje em dia também. E é o caso também que ocorre com a Polônia, que diz que, por ser uma energia limpa, nuclear, eles passam a utilizar mais ela por causa disso, porque eles querem reduzir os gases de efeito estufa. Isso é uma desculpa. Aqui vai falar de Chernobyl, ó, na época matou 47 funcionários, mas tem uma enormidade de pessoas aí que também morreram por causa disso, mas que não tem uma estimativa precisa, porque como muitos dados não foram, como é que eu posso dizer, calculados ainda de certa forma, né, a dimensão desse acidente, não tem como saber exatamente. Toda a área situada em um raio de 30 quilômetros da central de Chernobyl teve de ser desocupada. Tem algumas pessoas que habitam lá, mas tipo assinaram termos dizendo que poderia morrer mais cedo por causa disso, disso e daquilo, poderia acontecer isso e aquilo com eles, mas é uma área desabitada praticamente, né? Pouquíssimas pessoas habitam Chernobyl hoje, a cidade de Chernobyl. Assistam a série, é muito boa. Energias renováveis. Pronto. Como eles são muito dependentes de fontes não renováveis, hoje em dia no continente eles vêm tentando investir nessas fontes de energias renováveis, né? A gente viu lá naquela matriz energética que a porcentagem é de 13%, né? 13% eles utilizam de fontes de energias renováveis na Europa, mas que vem crescendo cada vez mais, principalmente em decorrência das questões ambientais, né? Que é muito importante, essa questão da emissão de gases de efeito estufa, vem tentando reduzir, e também porque eles são muito dependentes da compra desses recursos não renováveis. Então, eles precisam investir em outra coisa para deixar de ser dependente. Então, esses dois fatores contribuem incisivamente para que, dentro da Europa, comecem a planejar, a montar estratégias e a botar em prática de se utilizar fontes de energias mais renováveis. Tanto pela questão ambiental, pela redução dos gases de efeito estufa, quanto pela essa questão de que eles são muito dependentes da compra de fontes de energias não renováveis. Então, vamos lá. Dependência energética. A Europa não consegue suprir suas necessidades de energia, a gente já viu isso, eles não conseguem produzir tudo que eles necessitam, e por isso eles compram muito, particularmente o petróleo e o gás, já falei. Em diversos países europeus, mais da metade do consumo interno bruto de energia, mais da metade do consumo bruto de energia, provém de fontes importadas. Isso é muito sério, né? Porque mais de 50% da sua energia você tem que comprar de fora. E aí, e se acontecer alguma coisa? Isso torna você muito vulnerável, esse país muito vulnerável a esses outros países que vendem, né? Ó, observe na figura 15, essa daqui, os países que são mais dependentes da energia produzida fora de seus territórios. Olha aqui, ó. A Noruega não, porque a Noruega é o país que mais produz petróleo dentro da Europa, por isso que tá assim, ó. Mas, ó, Chipre, Malta, Luxemburgo, os países que são mais dependentes da compra. Isso também tá falando. Oi? A Noruega não, praticamente não, né, não, quer dizer, não tem dependência de energia, praticamente, tá mostrando? Isso, exatamente. Porque eu disse que as fontes de energia que eles mais compram é o petróleo e o gás, né? E a Noruega é o país que mais produz petróleo dentro da Europa. Então é por isso que tá meio que negativo aqui, tá vendo? Tá vendo em porcentagem? Eles praticamente não compram, né? Eles produzem bastante. Mas o que eles produzem não dá para suprir a Europa, né? O resto dos países da Europa. Por isso que muitos países têm que comprar de fora seus recursos naturais. No caso aí, são países que são muito dependentes. Praticamente 50%, vixe, mas deu um pan aqui. 50% da sua energia eles têm que comprar de outros locais. Importação de fontes de energia, né? De onde é que provém essas fontes de energia? De onde é que eles compram essas fontes de energia? O petróleo e o gás. Principalmente da Rússia, mas tem outros países. E isso já tem umas polêmicas, né? Essa questão da Rússia, porque a Rússia já tentou intervir na Ucrânia, a Ucrânia faz parte interligada ali à União Europeia, a União Europeia não aceita, a Rússia não faz parte da União Europeia, a União Europeia não aceita essa intervenção, de certa forma, que a Rússia promove dentro da Ucrânia, principalmente em relação à Crimeia, né? Porque a separação da Crimeia, a anexação da Crimeia pela Rússia começou no final de 2013, quando a Rússia começou a incentivar o movimento separatista dentro da Crimeia. Porque a Crimeia é uma importante fonte
de passagem ali de gasodutos da Rússia para a Europa, né? É um local de passagem. E aí isso suscitou muita discussão a nível internacional. A ONU não aceita que a Crimeia foi anexada mesmo à Rússia, nem a Ucrânia aceita. Isso gera muita discussão. Principalmente porque a Europa é dependente da Rússia em relação a petróleo e gás, né? Então, seria uma das coisas que a Europa queria meio que se livrar, né? Se tornar menos dependente da Rússia. Mas não só da Rússia, como, por exemplo, países como Líbia, Argélia, países aqui no norte. Eita, bexiga. Eu acho que eu coloquei água demais na batata. O negócio tá... Tô só escutando aqui. Oh, God. Será que apagou? Tá no almoço, Ana Beatriz. Eita, deixa eu olhar se apagou o fogo. Apagou não. Ai, meu Deus do céu, cada uma. Apagou não, pensava que não ia apagar o fogo. Porque senão ia ficar liberando gás, né? Eu acho que eu coloquei água demais. Mas tudo bem. Cadê? Um dos maiores problemas. Sim, de onde é que provém o gás e de onde é que provém o petróleo? O petróleo é principalmente importado da Líbia e da Rússia. Líbia é esse paizinho aqui, ó. Aqui, ó. No norte da África. E a Rússia é um país que é transcontinental, né? Que é uma parte na Europa e a maior parte dele na Ásia. Então, principalmente o petróleo vem desses dois países, Líbia e Rússia. Já o gás, cadê? O gás russo atravessa diversos países europeus, alguns deles, como a Ucrânia, já impuseram restrições à sua passagem, a gente não sabe por quê. Mas não diz, né, de onde é que vem. Cadê? A maior parte das importações de gás vem sim, tem aqui na frente, esqueci. Vem da Rússia, seguido da Líbia e da Argélia, do gás, né? Rússia, Líbia e Argélia, tá por aqui também no norte, ó, Argélia, de onde vem o gás que eles importam. Então, o tema termina aqui, mas o tema termina com essa questão de que eles querem muito deixar de ser dependentes, porque essa dependência causa vulnerabilidade, né, neles. Se tal país estiver em conflito, ou eles não aceitarem tal decisão de tal país, eles vão ter que continuar ali numa relaçãozinha amigável, porque senão eles não vão ter aquele recurso. Então, de certa forma, é por isso que a Europa vem investindo em fontes de energias renováveis hoje em dia. Sim, eu acho que eu esqueci, eu pulei alguma parte, não foi? Ou não? E no outro tema que vai falar das fontes de energias renováveis. Cadê? Verdade, pulei não.